Composição na fotografia. Você sabe o que é isso e como aplicar para ter resultados melhores na fotografia ou no vídeo? Não? Então fica comigo que o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Salve, salve galera! Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título, é sobre a composição na fotografia. Eu vou estar falando um pouco sobre o que é e como aplicar essa técnica para ter resultados melhores, obviamente, aí nos seus trabalhos. Mas antes da gente partir para o conteúdo, eu lhe convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Peço encarecidamente que você dê aquele slap no like para ajudar a gente e que você ative o sininho para receber novas notificações sempre que tiver vídeo novo aqui na área. Então, sem mais delongas, vem para o vídeo. Indo direto ao ponto, o que é a composição? A composição nada mais é do que a forma como você organiza os elementos dentro do quadro para passar uma determinada ideia ou até mesmo uma determinada emoção às suas imagens, seja na fotografia ou seja no vídeo. E para que a gente possa organizar melhor esses elementos dentro do quadro, a gente precisa primeiro entender o que são os planos fotográficos. Basicamente, numa imagem você tem dois planos. Você tem o primeiro plano, que é aquilo que está mais à frente e que normalmente é o assunto principal daquilo que você está fotografando ou filmando. Já o segundo plano, obviamente, é aquilo que está mais no fundo, tá? Está em segundo plano na imagem. Uma vez entendendo a inter-relação entre o primeiro plano e o segundo plano, fica bem mais fácil compor as suas fotografias de uma maneira bem mais interessante. Eu já começo esse vídeo falando que a composição, assim como as demais técnicas da fotografia, requer tempo e prática. Você deve se reclamar que só faz foto ruim, mas no início a gente só faz foto ruim mesmo, porque a gente ainda está desenvolvendo o nosso olhar fotográfico. E isso é um processo que requer tempo e paciência. Uma foto bem composta, com a composição interessante, ela é bem mais chamativa e, consequentemente, traz um aspecto bem mais profissional ao seu trabalho. Eu considero a composição um dos fundamentos mais importantes da fotografia e hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas de composição que eu acredito que vão servir bastante aí para vocês no momento da criação das suas imagens. Normalmente, dentro da composição fotográfica, existem algumas regras que a gente pode seguir para conseguir distribuir os elementos de uma maneira mais organizada e mais interessante dentro da nossa fotografia, dentro do quadro. E a primeira regra de composição que eu trago hoje para vocês é talvez a regra mais conhecida e primordial da fotografia, que é a regra dos terços, que vai aparecer na tela agora para vocês. Reparem que é essa grade que divide o quadro em 9 quadros menores e que é dividido por 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. Entre cada uma dessas linhas existe um ponto de interseção. E o que isso significa? Você pode posicionar o seu assunto à esquerda do quadro, ou à direita do quadro, ou até mesmo no meio do quadro, respeitando sempre os pontos de interseção entre as linhas e entre a divisão dos 9 quadros. Essa é a regra mais básica e fundamental da composição que a gente conhece, porém, quando você aplica ela de maneira correta, você consegue ter excelentes resultados como esses que estão aparecendo na tela agora para vocês. Lembrando, você pode colocar o assunto à direita do quadro, você pode colocar o assunto à esquerda do quadro, você pode colocá-lo no centro, assim como pode colocá-lo acima, assim como pode colocá-lo abaixo. Fica ao seu critério. O legal da composição é que quando você coloca o assunto num determinado ponto do quadro, você direciona o olhar da pessoa que está observando a imagem para aquele ponto específico, para aquilo que está no primeiro plano, que normalmente é o assunto principal. Então tenha isso em mente, crie uma imagem, crie uma composição que direcione o olhar da pessoa para um ponto específico. Isso vai tornar as suas imagens, suas fotografias ou os seus vídeos bem mais chamativos. A segunda regra de composição que eu trago hoje para vocês e que também traz um resultado bem interessante para as nossas imagens é a proporção áurea, que é essa imagem que vai aparecer na tela para vocês. A proporção áurea nada mais é do que um padrão geométrico
E ela é muito conhecida também como fórmula de Deus, porque esse padrão geométrico ele é muito encontrado na natureza, em animais, em plantas. E esse padrão de composição ele era muito utilizado por pintores consagrados da nossa história, como por exemplo o Da Vinci e outros pintores. Eles gostavam bastante de utilizar esse padrão de composição nas suas obras. E você também pode estar aplicando isso à fotografia. E como é que funciona? Dá só uma olhada nessas imagens que vão aparecer aí na tela. Você pode posicionar o assunto um pouco mais ao canto da sua imagem e um pouco mais abaixo, tanto para a direita como para a esquerda. Eu particularmente gosto bastante desse tipo de composição, tá? Da proporção áurea, e é algo que com certeza vai fazer um diferencial aí nas tuas imagens. Outra técnica de composição, outra forma de compor suas imagens que eu trago hoje para vocês é a composição assimétrica. O que é a assimetria? A assimetria nada mais é do que uma diferença entre dois lados. Então, normalmente nesse tipo de foto você tem um elemento de um lado da fotografia e no outro lado você não tem outro elemento deste mesmo elemento. Então você não tem dois pontos iguais. É um tipo de composição muito interessante e que fica legal em várias situações diferentes. Cabe a você saber como organizar esses elementos no quadro para passar esse tipo de ideia, para passar esse tipo de perspectiva aí para suas imagens. Outro tipo de composição bem legal na fotografia é a composição simétrica. Ao contrário da assimétrica, nesse tipo de composição você vai ter elementos iguais dos dois lados da fotografia, dos dois lados do quadro. Dá uma olhada nessas imagens que estão aparecendo na tela para vocês. Veja como eu tenho dois elementos iguais dos dois lados da imagem. Esse tipo de composição é muito agradável porque o nosso cérebro ele sempre procura padrões simétricos. É por isso que quando você vê uma imagem que tem elementos iguais dos dois lados, você sente uma sensação de conforto. E você pode estar aplicando essa regra de composição aí na sua fotografia ou no seu vídeo para ter resultados diferentes e tornar suas imagens bem mais interessantes. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar agora um pouco da composição utilizando linhas verticais ou linhas horizontais. Quando você utiliza linhas na sua composição, você traz uma sensação de tridimensionalidade para essa imagem que você está criando. Dá só uma olhada nessas fotos que estão aparecendo aí na tela. Reparem que as linhas dão essa sensação de tridimensionalidade, de profundidade à sua imagem. E as linhas também direcionam o olhar de quem está olhando essa imagem para o assunto principal que você está fotografando ou filmando. É como se as linhas traçassem uma trajetória que vai incidir diretamente em cima daquilo que você está fotografando ou filmando. Vale super a pena utilizar as linhas ao seu favor na composição. Como eu já disse, você vai trazer uma sensação de tridimensionalidade, de profundidade às suas imagens e vai também direcionar o olhar da pessoa que está observando a sua fotografia para o assunto principal que está sendo registrado. É um tipo de composição muito utilizado e também é uma das regras mais básicas de como compor boas imagens. Essas são algumas regras básicas de composição, tá, pessoal? O que eu posso dizer para vocês? Para toda regra existe uma exceção. Então não fique 100% preso às regras. Eu preciso ficar bitolado aqui a sempre compor certinho dentro das linhas. Explore outras perspectivas, explore outros tipos de composição e eu te garanto que isso também vai trazer resultados igualmente especiais, diferentes para suas imagens. É bom a gente conhecer quais são as técnicas próprias de composição e em cima disso a gente consegue trabalhar maneiras diferentes de compor as nossas imagens. De uma maneira ou outra, quando você compõe melhor a sua fotografia, falei isso no início do vídeo, você traz um resultado mais profissional e você torna a sua fotografia bem mais interessante. E aí cabe você utilizar as formas de composição para trazer resultados diferentes para suas fotografias ou para os seus vídeos. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo.
E se você gostou, compartilhe aí com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você me ajuda a fazer com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que toda semana nós temos vídeos novos aqui na área. Muito obrigado pela força, por hoje é só e até mais.